Estamos de volta no Dia Mundial da Voz e a gente estava no bloco anterior conversando com o Henrique Lemes, que é locutor, narrador esportivo, e a Tassiana Lelo, que é fonoaudióloga. E aí o Henrique contou o caso do ar-condicionado, que ele teve que optar, ou ele narrava o jogo inteiro, ou ele ficava com o ar-condicionado ligado, porque o ar-condicionado estava afetando a voz. Então isso me deu a ideia da gente fazer uma entrevista na coluna Direito Seu falando sobre acidentes de trabalho. Vamos ver. E como no estúdio, hoje nós estamos falando da voz, dos profissionais que trabalham com a voz, eles também podem sofrer acidentes de trabalho com essa ferramenta tão importante, né, que a gente tem. Mas agora nós vamos falar sobre acidente de trabalho de uma forma geral. Por isso nós estamos aqui com o Dr. Diego, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Dr. Diego, boa tarde. Vamos começar falando então sobre o que caracteriza acidente de trabalho. Boa tarde, Angélica. Boa tarde aos telespectadores. O que caracteriza o acidente do trabalho é o fato de existir um nexo, vamos dizer assim, entre as atividades que esse trabalhador desenvolveu e uma lesão que ele venha a sofrer aí na execução dessas atividades profissionais dele. Bom, então pode ser uma lesão passageira, né, assim, curável, como uma lesão para a vida inteira, é isso? Tudo isso caracteriza acidente de trabalho? Sim, correto. O período, vamos dizer assim, da lesão, lógico, vai depender da gravidade do acidente, né? Mas independentemente do período que ele ficar, vamos dizer assim, impossibilitado de trabalhar, ainda assim é caracterizado acidente do trabalho. Mas e doenças? Porque algumas profissões podem gerar, né, no funcionário, no profissional, uma doença, né? Nesses casos, a doença também é caracterizada aí como acidente de trabalho? Sim, as doenças também podem ser equiparadas, vamos dizer assim, a um acidente do trabalho. Não são todas as doenças, são somente aquelas doenças que se desencadeiam ou que venham a agravar em razão dessas atividades profissionais do trabalhador. Por exemplo, LER. Sim, é até bastante comum, né, vamos dizer assim, no meio aí da profissão do pessoal que trabalha com movimentos repetitivos. Agora, por exemplo, outras doenças que são degenerativas, que são próprias da nossa constituição do corpo, essas de forma alguma se equiparam aí a acidente do trabalho. Sim. Bom, vamos para um outro caminho agora, doutor. A pessoa que sofre uma lesão corporal, né, tem uma briga no ambiente de trabalho, pode chegar um ataque físico, ou até um homicídio dentro do ambiente de trabalho. Isso pode... A empresa também tem responsabilidade sobre isso, porque o funcionário, quando ele está trabalhando, ele está sob a responsabilidade da empresa, não é isso? Sim. Nesses casos, a empresa pode vir a ser responsabilizada, sim, desde que fique comprovado, vamos dizer assim, que houve algum descumprimento de alguma norma de segurança por parte da empresa. Mas, lógico, tem que ser observado também as circunstâncias que esses fatos aconteceram, que não é sempre que a empresa vai ser culpada, né? A culpa pode partir também do trabalhador. Então, as circunstâncias, como tudo ocorreu, sem dúvida, tem que ser observada também nesses casos. Então, por exemplo, se dois funcionários estão brigando por causa de um amor de uma mulher, isso a empresa não tem nada a ver com isso. Agora, se a briga for por um errou e o outro ficou bravo, estava estressado, e um errou no trabalho, né? Errou na execução do trabalho, e eles começam a brigar, aí sim? Pode vir a ser, vamos supor, pegando um exemplo que você deu aí, a briga de amor, não, de forma alguma eu entendo que caracterizaria como acidente do trabalho. Mas talvez ali numa briga entre eles em razão de alguma atividade que deveria ter sido feita ou não foi feita, alguma coisa que não se observou ali, que gerou algum nível de estresse que fizesse que eles chegassem às vias de fatos, talvez pode vir sim a caracterizar um acidente do trabalho. O que eu tenho aprendido aqui nessa coluna Direito Seu é que nada no direito é
é exatamente aquilo. Tudo, né, tudo é conversado. Infelizmente. Tudo depende muito da ótica como as coisas acontecem, da ótica que, vamos dizer assim, o juiz, né, o julgador, vai ter em cima desses fatos. Né? Ele pode dar razão para um ou para outro, e pode até variar. E muitas vezes a gente tem êxito numa sentença aqui em primeira instância e que é totalmente reformada em segunda instância, né? Não é muito difícil disso acontecer. Pois é, então por isso que eles falam que pode ser, né? Infelizmente não tem como a gente trabalhar com certezas nesses casos. Doutor, a gente sabe que o funcionário, no horário de trabalho, ele está sob a responsabilidade da empresa. Sim. Mas e no deslocamento? Está indo lá, pegou o ônibus, pegou o carro, saiu de casa, está indo trabalhar. Ele também está sob a responsabilidade da empresa? Também está sob a responsabilidade da empresa. A legislação prevê que também caracteriza, vamos dizer assim, acidente de trabalho, aquele acidente que ocorre no trajeto entre a casa do trabalhador até o seu local de trabalho, ou vice-versa, né, do local de trabalho para a sua casa, caso ocorra um acidente. E o trabalhador ainda pode ser no próprio veículo fornecido pela empresa ou até mesmo no veículo do trabalhador particular. Entendi. Então, de toda forma, saiu de casa para trabalhar, está sob a responsabilidade da empresa. Lógico. Só complementando, lógico que existem algumas exceções, como, por exemplo, o trabalhador, antes de chegar ao trabalho, desviou do seu caminho, passou na casa da mãe antes, e aí, nesses casos, já não se costuma caracterizar. É simplesmente da casa ao trabalho. Bom, daí a gente encaixa mais uma vez o pode ser. Correto. Bom, no caso de atendimento, os gastos, né, com atendimento médico, com medicação, esses gastos, né, oriundos aí desse acidente de trabalho, que já foi caracterizado como acidente de trabalho, quem vai arcar com isso? Uma vez caracterizado o acidente do trabalho, todos esses gastos, todos esses custos são responsabilidade da empresa. O que você disse aí, desde medicamentos, tratamentos médicos, próteses, caso venha a ser necessário, tudo isso é responsabilidade da empresa. Os funcionários com carteira assinada, né, que todo regulamentado, ele também tem alguns benefícios junto ao INSS, não é isso? Quais são esses benefícios? Bom, o trabalhador poderá receber vários benefícios caso ele fique incapacitado para o trabalho. É importante registrar que essa incapacidade tem que perdurar por mais de 15 dias para que ele venha receber algum tipo de benefício do INSS. E esses benefícios podem se estender, vamos dizer assim, pelo período que ele estiver incapacitado para trabalhar, podendo se estender aí até a sua morte, em alguns casos mais graves, em que ele fique impossibilitado de voltar ao mercado de trabalho. Ok. Queria agradecer a sua presença. E antes que aconteça algum acidente de trabalho, nós vamos terminando por aqui. Obrigada, viu? Bom, é isso aí. Então, a gente está vendo que o ar-condicionado foi um pequeno acidente de trabalho, porque estava acabando com a sua voz, mas logo se resolveu, né? Com certeza, né? A água me salvou. Porque nós desligamos o ar e aí eu tomei bastante água, minha voz voltou ao normal, aí eu consegui terminar aquela narração daquele jogo. Muito bem. Bom, Tassiana, a gente está vendo então que a água é realmente importante. Fundamental. Quanto de água a gente tem que tomar por dia? Quantos litros? Então, a gente fala que todo mundo tem que tomar pelo menos 2 litros de água, né? Mas aos profissionais da voz, eu sempre falo um pouquinho mais, né? Principalmente na hora que está. Por exemplo, o cantor, em vez de tomar o álcool, dê preferência à água. Viu, né? Zeca Enquanto está cantando. Né? Exatamente. Por quê? Qual que é o problema o que o álcool afeta? O álcool, ele resseca a prega vocal, né? Então, além disso, sempre que tem o álcool, competição sonora. E isso faz com que a gente fale mais alto, né? Então, vai forçar muito mais a voz. Tem que ter esse cuidado. Bom, e para as pessoas que não trabalham com a voz, mas óbvio que todos nós precisamos pensar nisso, porque a gente até percebe que algumas pessoas vão envelhecendo e vão ficando mais roucas, assim, a voz vai mudando a voz, né? A voz envelhece também, né? Tenho recebido muitos pacientes
com essa questão, muitos Parkinson também, que tem problema, né? Que a voz fica um pouco mais trêmula, e aí a gente trabalha essa questão. Mas o paciente, mas a pessoa que não tem nada com o trabalho da voz, né? Que não tem como uso profissional da voz, também tem que cuidar. E o principal é a hidratação, uma alimentação, né? Saudável. Outra questão importante, exercício físico, né? Exercício físico, se a gente trabalha o condicionamento, a gente vai trabalhar a respiração, né? Quando a gente está falando, a gente não está respirando. Então, tem aquela pessoa que fala e faz assim porque já está cansada. Então, ela vai forçando também a prega vocal, força a musculatura cervical e isso pode gerar uma patologia também. A maçã, ela é boa para as cordas vocais? Sim, a maçã ela é adstringente. Então, ela afina a saliva e isso ajuda no falar e ajuda na voz. É ótimo. Ela também trabalha a musculatura. Então, ao mastigar, se mexe mais e trabalha a musculatura oral, que é muito importante também. Que aí já entra a pessoa que falou muito rápido ou muito devagar. Tem todas essas questões. Chiclete é ruim pela ATM, né? Porque vai fazer muito esse movimento e aí não é tão bom quanto a maçã. E aqueles exercícios que a gente vê os cantores fazendo, os locutores, os atores... Sim. Isso tudo faz sentido? Faz sentido, mas tem que ter um acompanhamento, né? Cada caso tem os seus exercícios. É importante o profissional da voz que procure um otorrino, faça uma videolaringoscopia para ver certinho. A gente vai ver a estrutura dessa prega vocal, né? Porque muitas vezes fico rouco com frequência. Tem várias questões, mas também pode ser alguma coisa estrutural, né? Sim. Que é preciso. Bom, nós estamos aqui falando hoje no Dia Mundial da Voz e aí nós convidamos o Henrique, que é um profissional da voz, né? Ele trabalha, é um instrumento de trabalho dele, é a voz. E você, fonoaudiólogo, que trabalha, né? Quer dizer, que cuida desse instrumento de trabalho. Mas nós temos aí outras profissões que a voz não é um instrumento de trabalho, mas que ela é fundamental para esse profissional. O professor, por exemplo, e palestrante, eles são profissionais da voz também, né? Então, eles precisam da voz de uma forma, né, assim, vital. Mas a gente sabe, por exemplo, que algumas profissões, às vezes um empresário, vou dar um exemplo aqui, empresário, ele precisa mostrar segurança e com a voz ele pode conseguir fechar um bom negócio ou até deixar tudo cair tudo por água abaixo porque ele não se mostrou insegurança. Às vezes com o nervo de ficar nervoso, a voz pode ficar um pouco mais trêmula. Isso, e exatamente. Aí, mostra a insegurança desse empresário e não consegue fechar um bom negócio. Então, a voz ela é essencial para várias profissões, né? Para vários profissionais. Um médico também que tem que ter postura, saber falar direito. Né? Um profissional de telemarketing já trabalha com a voz, né? Como o Henrique, por exemplo, né? já precisa da voz. Mas é possível a gente fazer um treinamento da voz para passar essa segurança, passar essa tranquilidade e melhorar a eficiência no trabalho? Sim, tem a questão da dicção também, né? Que a pessoa também. Que fale um pouco mais travado, assim. Então, tem o trabalho específico também para quem não é um profissional da voz, mas precisa ter a voz como uma ajuda no todo. Eu acho que né? qualquer profissional, qualquer um vendedor, pessoa. gente, um vendedor que saiba vender, que tem uma voz, exatamente, uma voz presente, impor, né? A voz. Né? Você consegue narrar um gol aí, assim? Vamos tentar. Do nada? Vamos botar a mente para funcionar, né? Imaginação, E a voz, né? Já então, fez aquecimento? Não Você pode, então. Esse vai no improviso. Pois é, e o aquecimento? Qual que é o aquecimento que ele pode fazer assim? Um exercício. A vibração de lábio e língua. Eu tenho uma lista, né? Sim, existe. Qual que é a vibração de lábio e língua? É aquele que eu fiz, né?
Faz Mas aí um tem pouquinho pra eu narrar tem o jogo. tem um leque de exercícios. Esse é bom também. Esse é bom. Patacá, patacá, badagá, badagá, façachá, façachá. Hã? Pera, deixa eu fazer isso aí. Como é que é? Patacá, patacá, badagá, badagá, façachá, façachá. Patacá, 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 badagá, badagá, façachá, patacá, façachá. patacá, bagadá, bagadá, fachaçá, fachaçá. Patacá, patacá, badagá, badagá, façachá, façachá. Faça isso em casa, querido telespectador. Vamos ver se você consegue. Pacatá, não. Patacá, patacá, patacá. Patacá, patacá. Badagá, badagá. Badagá, badagá. Façachá, façachá. Fachaçá, fachaçá. Então, vamos lá. Pau na máquina. Desce o Boa Esporte pela ponta direita com Joase. Domina, avança. 28 passados do primeiro tempo. 0-0. Chegou na linha de fundo. Cruzamento no segundo pau. John Clay cabeceou. É gol! Gol! É do Boa! John Clay, camisa número 10. Marca dos 28 minutos, segundo tempo de jogo. O Boa mexe, 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 mexe no placar do Melão e faz a alegria da galera. Agora, Boa Esporte 1, América Mineiro 0. Olha, adorei, mas aí agora tem um detalhe que eu lembrei agora. Tá, e na hora que ele narra o gol e faz o gol, o torcedor também tem que preparar essa voz para ele poder gritar o gol, porque senão depois no dia seguinte não tem voz nenhuma. Vai todo mundo trabalhar rouco. Então, agora, os minutos que antecedem o jogo, Henrique vai ter que fazer um trabalho de aquecimento vocal com os ouvintes. Já Vai passou todo os mundo. exercícios para os ouvintes, para que na hora de gritar o gol fique mais fácil e não tenha problema. Não é isso? Queridos, eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, adorei a conversa. Obrigado. Foi esclarecedora, foi divertida. Muito bom. E é isso aí, Dia Mundial da Voz, esses dois profissionais que vivem dela, né? Obrigada, viu? Obrigado a você. Obrigada. E nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta.